direção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. Olá, somos da TV Várzea Paulista. Esse é o programa A Saúde do Profissional de Enfermagem, que vai ao ar todas as terças-feiras às 13 horas, ao vivo para você, com meu parceiro Marcos Souza Lima. Marcos é enfermeiro da Universidade Federal de São Paulo, e ele faz esse programa com a gente, e o objetivo é trazer informações para você, tanto você, categoria profissionais de enfermagem, quanto para você, população que está nos assistindo nesse momento. Que, aliás, é um prazer muito grande ter vocês como nossos telespectadores, e hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bastante importantes aqui. Entre eles, nós vamos falar para o profissional de enfermagem do absenteísmo, aquela questão de faltas, de afastamento por problemas psiquiátricos, que infelizmente isso acontece muito e poucas pessoas sabem disso, mas nós vamos trazer isso à tona aqui, e o Marco vai explanar esse assunto assim com muita clareza para todos vocês. Depois vamos falar sobre a relação entre o profissional auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro de nível superior. E finalizamos esse programa com os desrespeitos que vem acontecendo com os empregadores, onde se dispensam os profissionais mais antigos, mais experientes, trocando aí pelos novos, pela mera razão de custo salário-benefício. Isso tudo nós vamos tratar nesse programa. Fica com a gente, tenho certeza que nós vamos poder esclarecer muitas coisas sobre a saúde do profissional de enfermagem, né, Marquinhos? É verdade. Boa tarde a todos. Eu primeiro quero agradecer a todos pela audiência, inclusive da TV Várzea Paulista e da TV Interlagos. Mais uma vez estamos aqui para brilhantar esse programa, para mostrar as divergências, para mostrar as problemáticas que acontecem no dia a dia com esses profissionais, que são os profissionais, como já falei, que trabalham, que são dignos de respeito, e o que nós explanamos aqui é para que a população fique a par disso, é para que os profissionais se enturmem, os profissionais cobrem a melhoria do salário, a melhoria de condições de trabalho do dia a dia. Também, mais uma vez, eu gostaria de pedir a vocês para estarem entrando no nosso site, que é www.enfermagemseculo21.tv. E aí vocês estarão se inscrevendo, as pessoas também que quiserem se patrocinar, e alguém que se patrocina a TV Interlago, que quiserem abrilhantar esse programa também, nós estamos atrás, sim, de patrocinador, porque o horário não é horário barato, é horário que fica caro, e nós estamos aqui trazendo a informação para você, e mostrando cada dia mais a necessidade de se falar desse profissional da saúde, do enfermeiro, do auxiliar e do técnico de enfermagem. E sim, em todos aqueles que fazem uma grande equipe que trabalha nos setores hospitalares. Marcos, muito se fala sobre problemas psiquiátricos relacionados com profissionais da saúde, isso em todos os níveis, mas em especial na categoria dos profissionais de enfermagem e também dos médicos. Nós temos aí acompanhado, a gente está há muitos anos nessa caminhada, e nós temos visto muitos colegas entrando com se envolvendo nessa problemática e adquirindo problemas sérios de psiquiatrias. Claro que isso tem uma infinidade de motivos e razões, mas vamos colocar aqui, Marcos, assim, dentro dessa uma ótica mais simples para que as pessoas possam entender por que isso vem acontecendo e como a gente vai conseguir resolver um pouco disso. Olha, Zé, isso vem acontecendo dos baixos salários que esses profissionais ganham, das condições de trabalho que esses profissionais têm. Às vezes é isso que eu tenho falado, sobre ter 2, 3 empregos. Então isso é um desgaste muito grande. O profissional às vezes está trabalhando em um hospital, ele vence o turno dele, ele já tem que sair de um hospital para outro. Isso é uma correria do dia a dia
que psicologicamente já vai deixando esse profissional totalmente desgastado. Então, o que ocorre? Ocorre que, de um certo modo, isso vai parar onde? Vai parar na saúde do trabalhador. Isso vai fazer um mal para esse problema, para esse profissional. Qual é o mal? Vai atingir o problema psicológico, vai atingir aquela autoestima que nós falamos já sobre isso. Então, esse profissional, com essa correria do dia a dia, passando de um hospital para outro, vivenciando as necessidades que ele tem, e sem contar também os problemas pessoais que esse profissional já tem. As pessoas têm mania de falar, Zé, o problema pessoal não é problema meu. Gente, o problema pessoal também atinge, de um certo modo, na função desse profissional, na qualificação profissional desse trabalhador. Porque quando você já sai de sua casa, Zé, tranquilo, psicologicamente preparado para trabalhar, que todos nós temos problemas, sabemos disso. Isso é bobagem falar que ninguém vai ter problema. Tem, mas nós poderemos amenizar, sim, o problema desse profissional. Amenizar como? Conversando com esse profissional, batendo papo com esse profissional, ouvindo os problemas desses profissionais do dia a dia, para que esse profissional possa prestar um bom serviço, possa ficar mais relaxado. Se não de um todo, então acontece o seguinte, em boa parte daquilo que ele já vai, porque quando ele vai de um serviço para outro, ele já vai tenso. Por que ele vai já estar tenso? Porque ele vai fazer um determinado trabalho, muitas vezes dá certo, muitas vezes... Por exemplo, um procedimento de enfermagem. O procedimento de enfermagem não é fácil. Você trabalha com vários profissionais de enfermagem, com doente, você entra em digamos assim, nós batemos muito na tecla de um pronto-socorro. Por que de um pronto-socorro? Porque em pronto-socorro, Zé, você pega todo tipo de doente e você sabe que você tem que ter também, você vai ter que interagir com a família desses pacientes. Muitas vezes as famílias desses pacientes já estão desgastadas, já estão revoltadas porque foram em um hospital, não foi atendido, foi em outro, não foi atendido, então leva para outra rede. Então ele já chega com aquela coisa de atingir aquele profissional. Então esses problemas atingem de um certo modo os profissionais pela falta de profissional, tá? Pelas condições de trabalho. É muito grave as condições de trabalho. A maioria dos hospitais que você também pega aqueles profissionais que são novos, aquele mais velho vai ter que ensinar o serviço, a liderança da chefia, tudo isso acarreta no dia a dia a saúde do trabalhador, do profissional da saúde. Então, o nosso objetivo aqui é estar mostrando, é estar fazendo com que a própria população colabore com esses profissionais, dando mais condições de trabalho para esses profissionais. O que é condição de trabalho? Vamos cobrar, mas não vamos exigir daquele profissional que está lá para trabalhar. Ele já é exigido demais do seu empregador. Mesmo porque, Marcos, quando se fala em procedimentos de enfermagem, são muitos procedimentos simultaneamente e cada um exige uma técnica, um cuidado, uma atenção. E como você disse, depois de sair de um trabalho e ir para o outro, você já vai com toda aquela sobrecarga. Chegando lá, você depara com um cenário completamente novo. Isso, de uma certa forma, é até bom, porque você tem dois parâmetros para se comparar. Mas, porém, se você chega e pega uma chefia despreparada, como nós já tratamos desse assunto aqui, e às vezes por um problema de trânsito ou problema às vezes de uma condução ou coisa parecida, você acaba chegando um pouco mais tarde ou não chega no horário, tudo isso gera um estresse muito grande que vai acabar desembocando lá na frente no problema psíquico. Na saúde do trabalhador. Olha, nós temos uma leva, sem contar na falta de profissionais, nas condições de trabalho que esse profissional não tem, tá? Na falta de respeito que às vezes ele recebe da chefia, tá? Então isso acarreta um peso em cima desse profissional. E qual é o peso em cima desse profissional? Que ele tem que estar ali, ele tem que tratar bem o paciente, ele tem que fazer um procedimento correto com esse paciente, ele tem que seguir uma prescrição médica que muitas vezes nem ele mesmo entende o que está escrito ali. Tá? Hoje até que está se melhorando, hoje até que com essa confusão, que tem que se melhorar uma prescrição. Essa semana eu peguei uma prescrição assim, que só por Jesus, tá? Só por Jesus na causa. O auxiliar foi me levar e eu falei, meu Deus do céu, antigamente o farmacêutico tinha que decifrar tudo isso. Mas eu acho que a classe médica, inclusive, está fazendo com que melhore também a caligrafia, com que melhore o entendimento da leitura daquele profissional. Porque o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, já passa
por uma situação, Zé. A gente até pergunta, por que o médico tem que escrever daquela forma e ele acha que o profissional de enfermagem tem que entender o que ele escreveu? É terrível, mas às vezes também é por falta de tempo, Zé. Nós falamos da falta das condições dos profissionais de saúde, inclusive dos enfermeiros auxiliares, dos técnicos. Mas o médico não fica muito atrás não, Zé. Às vezes ele tem que atender uma leva de paciente, um médico só para atender todos. Também não é muito atrás. Então é assim, nós estamos tocando numa ferida que é uma equipe. O nosso objetivo é saúde dos trabalhadores, mas esse profissional também é um trabalhador da saúde. Então, muitas vezes, ele que quando passa no nosso ambulatório, ele não passa como médico, ele passa como profissional. Então, ele também está acarretado de uma série de coisas, uma série de cobrança que cai em cima desse profissional. Esse assunto de problemas psiquiátricos na saúde, nós vamos voltar com esse tema novamente, porque ele é muito importante. E eu tenho certeza que vai ficar muitas dúvidas e falta muito esclarecimento nesse sentido. Mas nós vamos sair para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e ao voltar nós vamos tocar no assunto, naquela relação, Marcos, que é do auxiliar, do técnico e do enfermeiro. Então fica com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, que bacana estar com você, falando hoje sobre um perfume maravilhoso, o perfume da Amperscença. Nós temos 40 fragrâncias, 20 feminina, 20 masculina, as fragrâncias mais desejadas do mundo. O perfume da Amperscença, importado da França, vem lá da fábrica da empresa Mani, grande fabricante de perfumes mundiais. Veio para o Brasil e é invasável aqui no Brasil, nessa embalagem maravilhosa, com 50 ml, se veste 50 ml. Você vai ter um perfume maravilhoso pagando apenas R$ 79. Tem, por exemplo, aqui o Dolce & Gabbana, um perfume que todo mundo gosta, um perfume maravilhoso, por apenas R$ 79 é o que eu trago para você. Você pode adquirir de uma forma muito simples. Você pode comprar diretamente comigo aqui através do meu vídeo, através do meu site, do meu e-mail. Amperscença, o perfume que perfuma o Brasil. Voltamos. Esse é o programa Saúde do Profissional de Enfermagem com Marcos Souza Lima, eu, Zé Maria, que somos profissionais da saúde, somos profissionais da enfermagem e estamos aqui trazendo para você e discutindo e também esclarecendo aqui sobre muitos contextos que há dentro da categoria e que isso não vem à tona e as pessoas não ficam sabendo. Já falamos aqui sobre os problemas psiquiátricos causados pelos estresses e pelos assédios da vida, né, Marcos? Nós já conversamos sobre isso aqui. E esse é um assunto que nós vamos voltar nele aí no outro programa, porque ele é de suma importância. Mas agora, Marcos, nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito. Eu comecei há muitos anos atrás, na época que ainda existia o atendente de enfermagem, e eu fui até auxiliar de enfermagem, depois eu desviei um pouco, fui para a radiologia, e você continua nessa caminhada e hoje você é enfermeiro. Marcos, ainda há muitas dúvidas, principalmente por parte da população e das comunidades, e até inclusive um pouquinho, Marcos, a gente percebe isso dentro dos próprios profissionais. Então nós temos o auxiliar de enfermagem que tem umas atribuições, o técnico de enfermagem que tem outras atribuições, além dos auxiliares, porque ele está no nível intermediário, e depois as atribuições específicas do enfermeiro, lembrando que o enfermeiro faz todos os procedimentos, né? Então vamos esmiuçar um pouco essa questão, vamos esclarecer melhor isso aqui. Na realidade é assim, o extinto atendente de enfermagem era o que fazia o auxiliar de enfermagem, só que nós temos que lembrar de duas coisas. Louvado sejam os atendentes de enfermagem, que nós não podemos esquecer jamais, que medicavam o paciente, faziam a higienização do paciente, cuidava do paciente como um todo. Depois o conselho resolveu tirar o atendente de enfermagem, aí passou para essas tarefas viraram para o auxiliar de enfermagem e os técnicos de enfermagem. Então, hoje o enfermeiro ele faz vários procedimentos além de cuidar como um todo de uma clínica. Ele tem que saber o que acontece na clínica, estar preocupado com o paciente, fazer analgesia em paciente. Isso é um exemplo, tá, Zé? Não é tudo. Claro. E, além do mais, tudo que se dá em hospital se liga ao enfermeiro. Da porta da entrada à porta de saída. Qualquer coisa que aconteça, o enfermeiro faz. Qualquer coisa que aconteça, o enfermeiro responde. O enfermeiro é o carro-chefe do hospital. Eles têm que estar preocupados ali com o técnico, com o auxiliar e com o paciente.
e como um todo, com a falta de material que tenha nas unidades, que eles têm que estar vendo as necessidades do paciente também. Na realidade é assim. Inclusive os familiares, né, Marcos? Os familiares é inclusive um grande problema. Porque tudo que acontece, você não tem um psicólogo lá. Você não tem um médico 24 horas lá numa enfermaria. O médico vai, atende o paciente, tudo. Mas e a família do paciente geralmente quer um respaldo, quer saber do paciente, quer saber o que realmente acontece com o paciente no dia a dia. E você tem que dar uma satisfação àqueles familiares. Lógico, é duro você chegar no hospital, simplesmente pegar um paciente, colocar lá no leito e a família ficar sem saber. O médico passou, já viu, já medicou meu paciente, o que ele tem, qual é o diagnóstico. Então é assim, o enfermeiro sempre em cima de tudo isso que acontece. E ainda mais, quando o paciente vai a óbito, o enfermeiro tem que estar lá psicologicamente preparado até para conversar com o médico, para estar dando a notícia junto aos familiares, que já é um elo desagradável, que precisa de uma sustentação psicológica muito boa desse profissional. Nesse momento, porque ninguém está preparado para esse momento. Infelizmente, acontece no dia a dia. E com a gente todos os dias, né, Marcos? Todos os dias. Então é assim, as pessoas têm mania de falar, mas o enfermeiro é frio, mas o técnico é frio, mas o auxiliar é frio. Não é que é bem assim. Muitas vezes, quando acontece, principalmente quem trabalha em pediatria, eu acho que a vida é a vida, independente. Tá? Independente de criança, independente de adulto, a vida é a vida. Tem que ser respeitada no âmbito, em geral. Agora, o que ocorre? Uma criança, ela já deixa você mais vulnerável. É verdade. Quando você tem, como você passa que uma criança é acidentada, que a família tá lá desesperada, o enfermeiro, ele está se virando em 500 para poder dar uma notícia daquela. Além dele ter que ter o cuidado desse paciente, o como cuidar desse paciente, as necessidades desse paciente, ouvir os familiares desse paciente, que não é mole, Zé. Eu já passei por isso e te garanto, não é mole você dar uma notícia de morte para um familiar, um pai de uma criança que está desesperado, uma criança acidentada ou qualquer coisa nesse nível. É por isso que nós estamos aqui, população, pedindo que você interaja com a gente, para fazer os seus anseios, ver as suas necessidades, estar falando com a gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom que a população fique a par do que acontece no dia a dia. E muitas vezes você tem que aguentar ainda os assédios morais, a falta de respeito dos próprios familiares do paciente. Porque como ele não está acostumado com aquilo, tá? Como ele não está preparado para aquilo, muitas vezes você vai dar a notícia, você recebe, além de você receber o descarrego daqueles familiares, você muitas vezes ainda é agredido. Muitas vezes. Eu presenciei isso, eu inclusive passei por isso. Mas olha, Marcos, esse é o objetivo do programa, trazer para a população, trazer inclusive para a categoria essas informações, e nós sempre pedimos aqui, é muito importante, categoria, que você se interaja conosco, mande suas opiniões, mande para a gente sugestões de pauta para o programa, porque o nosso objetivo é de esclarecimento, trazer informação para que a gente possa ter esse respeito que nós tantos almejamos, né, Marcos? Além de almejar, nós estamos aqui, população, para dividir com você os nossos problemas, para estar mostrando para você o dia a dia. Quando nós falamos do cuidado do idoso, dos cuidadores de idosos, quando nós falamos sobre tudo isso, população, é para que amanhã ou depois você esteja a par de tudo isso. Você se faça consciente do que acontece com seus familiares. Então você não pode estar fora, você tem que estar engajado com todo esse sistema, porque é a realidade nossa, é a realidade do ser humano. É o que acontece com o ser humano no dia a dia, mas muitas vezes a gente não está preparado, porque ninguém está preparado para lidar somente com as coisas desagradáveis. Nós estamos preparados para lidar com o que é bom e com o que é bonito, mas a realidade é bem outra. A realidade nua e crua. A gente tem que estar preparado no dia a dia para lidar com todo tipo de coisa que acontece na vida do ser humano. Outra coisa, eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, que estejam colaborando com a gente, entrando no nosso site, que é o www.enfermagemseculo21.tv. É só você acessar, linkar, dar uma olhada, se quiser mandar mensagem, pode mandar, e é interessante que você já faça com que você se cadastre lá. Tem um link aonde você pode se cadastrar. Esteja conosco, mostra as suas dificuldades, mostra que você sabe mais do que a gente, para a gente aprender com vocês também. Ninguém aqui é dono da verdade. Todos nós estamos aqui com ansiedade de aprender
E você que está de fora, está nos vendo, você é aquele elo que pode nos estar ensinando o dia a dia, da hora a hora, o que se passa. E lembrando, né, Marcos, que esse é um programa que nós somos voluntários, nós pagamos para estar no ar. E nós, inclusive, pedimos aqui patrocinadores. Então, você que está envolvido com uma escola de formação, com algum curso de formação e quiser que a gente faça aqui a sua divulgação, entre em contato com a nossa produção, porque isso vai ajudar a nos mantermos aqui no ar e a trazer essas informações para você. E ainda voltando aqui para o nosso ponto, Marcos, há um conflito ainda um pouco implícito, mas ele existe, sobre o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Então, você que é auxiliar, você que é técnico, vai ouvir agora o Marcos falando sobre esse conflito, e esse precisa ser eliminado, precisa acabar com isso, né, Marcos? Olha, toda essa problemática que nós já relatamos aqui, como ainda bastasse, ainda existe aquela demanda, aquela concorrência do técnico auxiliar e enfermeiro. Quando eu falo na falta de respeito, o que é a equipe? A equipe é nada mais, nada menos do que interagirem juntos, se entenderem juntos. Então, as pessoas precisam saber que tem que se respeitar. O profissional de saúde é aquele que vive, a mulher, o homem, vive mais dentro do hospital trabalhando do que com seus próprios filhos em casa. Muitas vezes você deixa seus filhos, você passa lá, não consegue chegar nem à noite. Que você sai de um hospital para outro, vira à noite, no outro dia você volta. Você dá um beijinho muito rápido no seu filho. E o seu colega não. Seu colega, você está lá aguentando tudo, trabalhando junto com ele. Muitas vezes vocês estão até divergindo em alguma situação que acontece. Gente, que é normal, isso, né? Não é legal. Pode até ser normal, mas não é legal. Mas não é legal. Eu acho que o certo é um entender o outro, um procurar ver qual é o erro do outro, para começar a interagir e trabalhar em um bem comum. Porque isso traz a qualidade do serviço. Traz a qualidade do serviço, traz a qualidade de vida. Você evita de estar se estressando à toa. Tá? Porque quando você entende o seu colega, quando você trabalha junto com o seu colega, você vai evitar de se estressar. E tem o entendimento. Tá? Né? E tem o entendimento, isso é óbvio. Então, o nosso objetivo de estar aqui falando para vocês, é isso, profissional. Nós não estamos aqui exigindo coisas mirabolantes. Não, nós estamos aqui fazendo com que haja uma intermediação entre esses profissionais, que acontece sim. E acontece quase que diretamente. Vamos aí para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Olá, hoje eu falo com você de um perfume maravilhoso que nós trazemos para você por um preço muito acessível. Eu tenho 20 fragrâncias de perfumes masculinos, mais 20 fragrâncias de perfumes femininos. Temos as melhores essências do mundo nessa embalagem e eu trago para você por um preço muito bacana. Perfume da Ampessência, um perfume francês, envasado no Brasil por preço de perfume nacional. Então é o que nós trazemos para você, né, Marcos? É verdade. Esse perfume é um perfume muito bonito e um perfume muito gostoso. A você, mulher de bom gosto, a você, homem de bom gosto, esse é o perfume que faz a diferença. Esse é aquele perfume que após o banho você vai se sentir com frescor total, não só pela sua qualidade, pelo seu design, pela sua beleza, mas também pelo seu preço. Você vai ter o frescor, você vai se sentir bem, você vai se sentir refrescante com esse perfume. E nada mais, nada menos do que mesmo esse perfume, quanto custa? Só R$ 79,00. Veja só, dona de casa, R$ 79,00. Você pode comprar com a gente aqui diretamente do programa, ou você pode ir no site da companhia www.udiuva.pedipatoessencia.com.br. Voltamos. Esse é o programa Saúde do Profissional de Enfermagem, com Marcos Souza Lima. Nós estamos tratando aqui de assuntos muito importantes para a categoria de enfermagem e também para a população, onde a gente busca esclarecer sobre essa categoria tão importante que é a coluna mestra da saúde e dos hospitais em todo o Brasil.
E nós buscamos aqui o reconhecimento da população, nós buscamos aqui o reconhecimento dos profissionais e buscamos também a melhorar as condições de trabalho para que o profissional possa ter uma condição bacana para trabalhar e prestar o seu serviço. Nós vamos falar agora, Marcos, nesse último bloco, sobre um assunto que isso vem acontecendo há muito tempo e pouco se fala sobre ele, mas ele é importante vir à tona. O que acontece, Marcos? Recentemente, de uns anos para cá, aumentou-se muito as escolas de enfermagem, as faculdades, e hoje nós temos muitas pessoas buscando a profissão, às vezes nem tanto pelo dom, nem tanto por gostar, mas sim por buscar uma profissão que talvez não falta, tem um mercado de trabalho muito amplo, não falta emprego. Então, muitas pessoas estão não falta emprego, mas falta salário, né? Não falta emprego, mas falta salário decente. Exatamente. E sobre isso aqui a gente vai bater muito hoje aqui. Então, o que acontece, Marcos? Muitas empresas, muitos hospitais, muitos administradores hospitalares e chefias de enfermagem, que numa conivência descarada até, acaba dispensando aqueles profissionais que têm mais tempo de casa, que têm mais experiência no setor, mais experiência em lidar com aquela particularidade daquela empresa a qual ele trabalha, e se é substituído. Muitas vezes é substituído por um profissional, por um recém-formado, que às vezes não tem ainda a gama de bagagem de experiência, mas ele já chega ocupando o lugar de uma pessoa que estava ali anos trabalhando. Isso se faz, Marcos, meramente por questões financeiras, e é isso que nós lamentamos. E sobre esse assunto eu quero que você traz pra gente essas informações. Olha, Zé, é a dita verdadeira sacanagem. Vamos falar no... Gente, é que eu não posso me conformar com esse tipo de coisa. Às vezes eu me exalto por isso, porque essa é a verdadeira sacanagem. Eu acho, sim, que o profissional, quando se forma, ele precisa, sim, de oportunidade. Claro. Não tenha dúvida disso. Mas o que está lá já há muitos anos precisa de respeito. E o que acontece é a falta de respeito muito grande. Onde a maioria desses hospitais trocam um profissional que vale por 10 por um. Que você tem que ensinar, você tem que orientar, você tem que fazer tudo isso e depois ele te joga na rua. Então, e não é a troca em si, é a forma como é feita. A forma como é feita. É a falta de respeito que as empresas têm com esse profissional. Para cobrarem depois daqueles profissionais que entraram, que não têm experiência, porque você não vai me dizer com um funcionário que está lá há 10 anos, ele tem uma experiência de excelência. Para aquele que vai entrar agora. Então eles esperam que você ensine mais ou menos para você jogar aquele profissional que você poderia aproveitar muito bem, porque ele tem uma vasta de uma experiência, ele tem uma vasta de uma experiência. Você sabe que você não vai pôr os seus pacientes em risco nenhum, porque o profissional está lá. Inclusive, foi ótimo, Zé, que você me tocasse nisso. Eu peguei uma prescrição médica que está guardada comigo. Eu fiz questão de tirar a xerox que está guardada comigo. As faculdades dispensando o profissional no mercado. Aonde um profissional, não vou dizer de onde, escreveu um medicamento de não sei quantas miligramas, que o auxiliar de enfermagem foi discutir com ele, ele me passou isso. E o médico falou, o médico sou eu, o paciente está com dor. Aí eu falei, então você aspira, chama a família do paciente e dá na mão do médico. Ele não teve coragem de fazer. Só que é assim, gente. Então, veja bem. A enfermagem ela tem que ser respeitada, sim. Porque e valorizada, sim. Porque sabe o que está fazendo. Porque a sua vida, muitas vezes, não vem à tona. Vem quando acontece um certo caso que aconteceu com aquele auxiliar de enfermagem. Mas como aconteceu isso? Se porventura eu não tivesse visto e tivesse acontecido, quem ia pagar era o auxiliar de enfermagem. Porque é muito fácil você chegar com uma prescrição médica e rasurar depois do caso acontecido. Então, o que precisa se ver isso? A responsabilidade precisa ser entre todos. Agora, o médico está lá, ele fez medicina. Só que acontece o seguinte, ninguém está imune de um erro. Independente de auxiliar, independente de médico, independente de enfermeiro, independente de técnico. Por isso que eu volto a dizer, é uma equipe. E essa equipe, como tal, tem que ser respeitada, tem que se valorizar, porque eles trabalham no dia a dia. Eu conheço médicos que realmente, se você falar, doutor, essa prescrição, ele fala, nossa, vamos ver, fulano, acabou, se resolve o problema, ninguém põe ninguém, nem vida de ninguém em risco. Mas muitas vezes tem aquela páfia. Eu sou médico, o paciente está com dor.
Mas acontece que ele tem que ver que quem está lá às vezes tem uma experiência grande. Agora você me diz uma coisa, se você me pega um auxiliar de enfermagem que não tem experiência, o R2, o R3 ou o R1 vai fazer uma medicação nesse paciente, e o que ocorre? Aquela medicação não é vista por aquele funcionário para discutir com o médico, e aí? Quando acontecer o erro, não é o médico que vai assumir, é o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem e é o enfermeiro que responde pela clínica. Isso é um absurdo. Então, o que acontece? Nós estamos aqui pedindo que os hospitais revejam isso. Tenha mais respeito com os profissionais que estão lá há tanto tempo. Não fique trocando um por meia dúzia, porque não vai dar conta do que tem que ser feito. Então, precisa saber disso. É como outra coisa. Essas terceirizações... Zé, vamos falar das terceirizações? Esse é um assunto de um programa inteiro, Marcos. Mas essas terceirizações que esses hospitais fazem, pelo amor de Deus, pega funcionário abaixo do mercado, sem condições nenhuma, sem qualificação nenhuma e joga dentro dos hospitais. Isso é uma falta de respeito, gente. População, isso é uma falta de respeito. Você tem que estar interagindo, você tem seu direito. Se nós somos direito perante a lei, você tem seu direito de questionar com os hospitais, com os proprietários. Marca, vai lá, fala: eu quero sim, vamos conversar com o diretor do hospital, vamos debater esse assunto, vamos botar a sociedade para tapar desse tipo de coisa. Porque muita gente que não se engane, porque eu vou levar meu paciente no hospital particular e fica lá. Os hospitais particulares, a grande maioria faz isso, viu, população? Terceiriza, pega aqueles profissionais sem qualificação nenhuma, abaixo do valor do mercado, tá? Para aqueles que estão velhos lá dentro, orientar para depois jogar aqueles velhos para a rua. E muitas vezes eles não pensam nisso, mas está na hora de se pensar nisso, está na hora de se valorizar, está na hora de se fazer está na hora de pôr na consciência, se conscientizarem que nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano não é um pedaço de ferro aonde você retosse, depois você volta ao normal. Se acontecer um erro, acontece um erro pro resto da vida, acontece um dano na vida daquele ser humano. E uma coisa, salve mais uma coisa, muitas vezes eu fico pensando, este profissional precisa pensar que a gente cuida do ser humano. O ser humano, todos nós somos ser humano. Precisa saber disso. Não é, eu já acabei de falar, gente, precisa ter na consciência que a qualidade de vida é um todo. Ela é um leque. Nós temos que ter qualidade de vida para os profissionais que cuidam do ser humano e qualidade de vida para aqueles que estão cuidando também. É isso que eu estou aqui pedindo, conversando com você, pedindo para você interagir, pedindo que você entre no nosso site e pedindo que você interaja conosco, tá? O site é o www.enfermagemdoseculo21.tv. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, foi fantástico estar com vocês. Esperamos ter esclarecido a vocês aí muitas dúvidas e nos colocamos à disposição e ainda pedimos que você entre em contato com a gente, manda suas sugestões, suas críticas, porque é através dessas sugestões e críticas que nós vamos aperfeiçoando o programa e, como disse, tem como objetivo trazer informações para a categoria de enfermagem. Marcos, suas considerações finais e eu fico por aqui. Meus agradecimentos a todos e eu vou falar mais uma coisinha só. Eu gostaria que vocês cuidem bem dos acidentes de trabalho, porque faça com que médico, enfermeiro, auxiliar, atendente, evite de jogarem agulhas, perfuro cortante em qualquer lugar, porque você vai transtornar um acidente grave para qualquer um desses profissionais. Portanto, que nós temos que cuidar também desse assunto, porque nós temos pessoas que estão afastadas, sim, por problemas com perfuro cortante, por falta de respeito, por falta de educação trabalhista, aonde os profissionais sabem que mexem com materiais contaminados, com perfuro cortante, como bisturis, agulhas, seringa e outros. Vamos ter cuidado com isso, porque isso é uma falta de respeito. Se o médico, em vez de jogar para lá, põe no lugar também, tá? Porque o profissional, ele não é obrigado a ser seu empregado. Ele é seu colaborador, ele trabalha lá com você. Mas não joga de qualquer lado não, porque você pode ferir um funcionário, que o hospital já tem tão pouco profissional para cuidar, e se um vai para a caixa, você vai ficar sem nenhum ainda, que é o que acontece no dia a dia. Obrigado a todos, desculpa por alguma gáfia, mas estamos aqui de novo com vocês. Contamos com a colaboração de todos. Tenham todos uma boa tarde.